Nova regra para o BPC/LOAS, unificação em 2026. E quem vai passar por avaliação da assistência social precisa ficar atento. No vídeo de hoje, nós iremos falar e explicar sobre a Resolução CNJ número 630, que foi publicada em 2025 e que ganhou uma nova portaria no INSS em fevereiro de 2026 e merece a atenção de todos que vão passar pela assistência social na Previdência Social daqui para frente. A análise da deficiência nos pedidos de benefício de prestação continuada, BPC-LOAS, passa por uma mudança relevante no âmbito do Poder Judiciário. Com a edição da Resolução CNJ número 630, de 29 de julho de 2025, que altera a Resolução CNJ número 595/2024, foi instituído no sistema CISPERJUDE o Instrumento Unificado de Avaliação Biopsicossocial, destinado aos pedidos de benefício assistencial formulados por pessoas com deficiência. A utilização do novo instrumento será obrigatória em todo o Poder Judiciário a partir de 2 de março de 2026, marcando uma nova etapa na forma como a deficiência será avaliada nos processos judiciais envolvendo o BPC, consolidando o paradigma do modelo social da deficiência. A Resolução CNJ número 630 de 2025 decorre da necessidade de alinhamento do Poder Judiciário ao modelo social da deficiência, já consagrado no ordenamento jurídico brasileiro. Esse modelo encontra fundamento na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, incorporada ao direito interno com status constitucional em 2008, na Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146/2015, e na Lei Orgânica da Assistência Social, Lei nº 8742/1993. A partir desse marco normativo, a deficiência deixa de ser compreendida como um atributo exclusivamente individual ou médico, passando a ser reconhecida como resultado da interação entre impedimentos de longo prazo e as barreiras sociais, ambientais e atitudinais enfrentadas pela pessoa em seu contexto de vida. A atuação do CNJ nesse cenário não cria um novo conceito jurídico, mas busca uniformizar e operacionalizar no âmbito judicial critérios já previstos em lei e reiteradamente reconhecidos pela jurisprudência. O Instrumento Unificado de Avaliação Biopsicossocial foi estruturado com base na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde da Organização Mundial da Saúde, adotando uma abordagem multiprofissional e interdisciplinar. A avaliação passa a considerar de forma integrada as funções e estruturas do corpo, a capacidade de realização de atividades, a participação social e os fatores ambientais que influenciam a vida da pessoa com deficiência. Trata-se de uma análise que ultrapassa o diagnóstico clínico e busca identificar o impacto real das limitações na autonomia e na participação social do requerente. A perícia deixa de se limitar à constatação de uma doença ou incapacidade física ou mental e passa a examinar como essas limitações se manifestam na vida cotidiana, especialmente quando associadas a contextos de vulnerabilidade social, ausência de políticas públicas efetivas e barreiras de acessibilidade. A Resolução CNJ número 630/2025 introduziu o artigo 2A na Resolução número 595/2024, instituindo formalmente o instrumento unificado no CISPERJUDE. O dispositivo estabelece parâmetros claros para sua aplicação, determina a obrigatoriedade de uso a partir de março de 2026 e exige capacitação específica dos profissionais responsáveis pela avaliação. Contudo, a própria norma delimita os limites do instrumento ao prever expressamente que o resultado da avaliação biopsicossocial não vincula, por si só, o julgamento do pedido. Compete ao magistrado decidir o caso de forma motivada à luz do conjunto probatório e do direito aplicável. Esse ponto é especialmente relevante, pois afasta a ideia de automatização da decisão judicial e preserva o princípio do livre convencimento motivado, evitando que um instrumento seja utilizado como critério exclusivo ou absoluto de concessão ou indeferimento do benefício. O magistrado deverá sopesar a avaliação biopsicossocial com as demais provas produzidas no processo, o que significa que um laudo desfavorável não é o fim da linha para o requerente, desde que a defesa apresente outros elementos convincentes. A perícia biopsicossocial passa a ocupar posição central na instrução das ações de benefício de prestação continuada.
Com a adoção expressa do modelo social da deficiência, o judiciário deixa de se satisfazer com a comprovação meramente clínica da incapacidade e passa a exigir uma prova técnica mais completa e qualificada, alinhando-se à proteção constitucional da pessoa com deficiência. Não basta mais demonstrar a existência de um impedimento de longo prazo sob o ponto de vista médico. A avaliação deve evidenciar como esse impedimento, em interação com as barreiras sociais, ambientais e atitudinais, compromete na prática a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade. Em termos práticos, isso significa que situações como pessoa com deficiência física leve, mas que reside em local sem acessibilidade mínima, pessoa com transtorno mental estabilizado clinicamente, mas sem rede de apoio social ou familiar, pessoa com deficiência sensorial que, apesar do uso de prótese, enfrenta barreiras de comunicação e exclusão social, passam a ser analisadas de forma contextualizada e não apenas a partir do diagnóstico médico. A avaliação é realizada por equipe multiprofissional, geralmente composta por perito médico e assistente social, cada qual responsável por analisar aspectos específicos da funcionalidade, da participação social e do contexto de vida do requerente, conforme parâmetros definidos nos anexos da resolução. Essa metodologia amplia o olhar da perícia judicial, permitindo uma compreensão mais fiel da realidade vivenciada pela pessoa com deficiência. Ao mesmo tempo, representa uma mudança relevante no padrão probatório das ações de BPC, exigindo maior cuidado tanto na condução da perícia quanto na produção e na organização das provas que antecedem. Veja os impactos práticos na atuação do advogado divulgado e previdenciarista a partir de agora. Sob a perspectiva da advocacia previdenciarista, a implementação do instrumento unificado exige uma revisão das estratégias tradicionalmente adotadas nas ações da BPC. A petição inicial passa a desempenhar papel ainda mais relevante. A narrativa dos fatos deve ir além da descrição do diagnóstico e demonstrar de forma clara e contextualizada como as limitações do requerente repercutem em sua vida cotidiana, afetando sua autonomia e sua participação social. Por exemplo, não basta afirmar que o autor é portador de determinada deficiência. É recomendável demonstrar, entre outros aspectos, dificuldades para realizar atividades básicas do dia a dia, dependência parcial ou total de terceiros, impacto das barreiras ambientais como falta de transporte acessível ou serviços públicos adequados, ausência de rede de apoio social ou comunitária. Nesse novo cenário, a simples indicação de CID ou a entrada de laudos médicos isolados tende a se mostrar insuficiente diante do modelo biopsicossocial. A formulação dos quesitos também assume caráter estratégico, que se tenha elaborados devem provocar a equipe multiprofissional a se manifestar, por exemplo, sobre limitações nas atividades e na participação social, influência do ambiente e das condições sociais na funcionalidade inerente, existência de barreiras que agravam os impedimentos apresentados. Outro ponto que ganha destaque é a análise crítica do lado pericial. A complexidade do instrumento exige atenção quanto ao efetivo cumprimento do método previsto na resolução, a coerência das conclusões e a fundamentação apresentada, sendo cada vez mais frequente a necessidade de impugnação ou complementação da prova pericial. Por fim, relatórios especiais e história de acompanhamento por serviços socioassistenciais, documentos emitidos por órgãos públicos e demais provas documentárias passam a ter peso ainda mais, pois dialogam diretamente com a lógica psicossocial adotada e contribuem para uma avaliação mais fiel da realidade do requerente. A resolução CNJ nº 630/2025 representa um passo importante na consolidação do poder social da deficiência no âmbito judicial. Ao instituir um instrumento padronizado, técnico e interdisciplinar, o CNJ busca promover maior informidade e segurança jurídica e referência na análise especificante BPC de pessoa com deficiência. Para os advogados previdenciaristas, a mudança recente não falta fim à cadência a compreender a ótica da avaliação biopsicossocial e assim deixa de ser indiferencial e passa a ser uma necessidade prática graduosa qualificada na área assistencial. A obrigatoriedade do extremo na patente março de 2016 sinaliza do judiciário caminha para um novo padrão de análise. Para antecipar esse cenário fundamental para a construção de demandas mais consistentes e para a efetiva proteção dos direitos da pessoa com deficiência. Antes de terminar essa explicação, queremos a sua participação. Você já passou por uma entrevista com a assistente social do INSS, onde aconteceu na sua casa ou na agência do INSS? Responda essas perguntas, ela pode me dar uma loteria de dar um título de Espero ter ajudado você com essa informação. Em caso